Olá, meu povo, minha pova, estamos aqui para mais um vídeo sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão, e vou começar já falando um relato. Tô achando que tá muito confuso as diferenças na série e no livro, então vou trazendo as diferenças aqui nesse episódio do episódio 5. Porém, vai ser um vídeo longo, eu sei que eu tô falando isso em todos os vídeos, mas porque eu preciso tentar explicar para vocês quais são as diferenças e como que aconteceria nos livros, até para vocês também terem uma opinião de, eu preferia que tivesse sido mais fiel aos livros, gostei das mudanças que a série fez. Porque algumas coisas ficou meio confuso nesse episódio, o que aconteceu, aconteceu antes, aconteceu depois, enfim. Bom, e o episódio 5 começa com o Corlys lá no seu trono de Driftmark, né? E ele chorando, muito isolado por causa da morte da princesa Rhaenys. E depois, em seguida, mostra a Rhaenyra também chorando lá em Pedra do Dragão. No livro fala que o Corlys ficou muito chateado com a Rhaenyra, inclusive eles brigaram, porque o Corlys começou a culpar a Rhaenyra, falando que ela que deveria ter ido. E enquanto eles estão, que no episódio anterior, decidindo quem vai pra Lapuso das Gralhas, porque até então ninguém sabia que era uma emboscada, né? A princesa Rhaenys, ela se oferece. Só que antes dela se oferecer, o Jace já tinha oferecido também pra ir. Porém, no livro fala que quando a princesa Rhaenys também se oferece, o Jace e o Joffrey, eles querem ir junto, ou seja, os três ao mesmo tempo, sabe? E a Rhaenyra não deixa. Então, isso que deixa muito puto também o Corlys. Porém, no livro, que fala quando o Joffrey, aqui nos livros, ele nesse período, ele tá com 11 anos, ele já monta o seu dragão. Então, quando o Jace e o Joffrey se oferecem, seriam 3 dragões com 2 adolescentes, né? Mas assim, então, essa diferença me incomodava um pouco, porque na série tá mostrando o Joffrey como muito pequenininho, o dragão dele acabou de chocar, ele ainda não tem tamanho pra montar, não sei como é que a série lá na frente vai adaptar, porque são várias pequenas mudanças, mas que lá na frente elas formam uma coisa grande, cada mudancinha pequena, né, ela vai juntando e torna uma coisa grande, porque lá na frente eles vão ter que explicar o porquê dessas mudanças, ou dar uma outra solução, já que essas mudanças estão acontecendo, né. Inclusive, aquela cena que mostrou no episódio 4, que a Rhaenyra tá enviando a Rhaena, né, a Rhaena Velaryon, né, para poder ir para lá para Vale da Donzela com os ovos de dragão. Essa cena aconteceu depois da morte da princesa Rhaenys. Inclusive, quem fez essa ação, quem tomou essa atitude foi o Jace, que mandou os meninos para lá, os menores, e mandou também o Joffrey montado no seu dragão, que é o Tyraxes, para poder proteger a donzela. Inclusive, depois também, quando os menorzinhos, né, que é o Viserys e o Aegon III, quando eles vão para Essos, é o Jace que dá a ordem também. Inclusive, no livro fala que o Corlys Velaryon mandou 7 navios para fazer a escolta deles para Essos até lá, 7 navios, no caso da frota do Serpente Marinha. Então, achei importante salientar, porque, assim, no livro a gente vê também um Jace muito mais ativo. Ele bem resolvendo bastante coisas, se envolvendo. Inclusive, na série fala que, logo depois disso, que ele manda os meninos lá pra Essos, né? O Jace e o Corlys, eles juntos que vão fazer os planos de guerra pra atacar Porto Real. Então, a Rhaenyra, ela tá um pouco mais reclusa, e na série a gente tá vendo uma Rhaenyra reclusa porque o conselho não dá ouvido a ela quer tomar algumas ações e não pode. Então, achei que também isso tem me incomodado um pouco, essas diferenças que, como eu falei, são pequenas, mas quando juntam todas dá um tom totalmente diferente pra série. Nós temos a cabeça da Meleys lá sendo exibida em Porto Real, e o Cole ainda pergunta, nossa, eles não entendem que isso foi uma vitória pra gente, mas só que o povo tá horrorizado. As pessoas mesmo, elas falam ali, a gente achava que os dragões eram deuses, e até o Hugh Ferreiro, ele fala, é apenas um monte de carne. Então isso deixou o povo muito chocado, horrorizado, escandalizado, mas pra ruim não, pra bom, conseguimos derrotar um dragão. Até porque, ao meu ver, os dois lados são dragões. Então eles podem pensar assim, se é um monte de carne, o que adianta os vezes também terem dragões? Estamos lascados, porque né? Então, e eles têm menos dragões ainda do que Pedra do Dragão. Então, foi um tiro no pé, ao meu ver. Isso também aconteceu no livro, assim, é retratado. Porém, quando eles estão chegando ali de volta da guerra, mostra uma carrocinha lá, tudo fechado, com o Aegon, né, chegando escondido. Ou seja, ele tá todo lascado, mas o povo não viu, a população não viu, porque foi escondido que ele chegou. E ali, isso que a série destoa, diferente do livro, ela fala que o Aegon que conseguiu vencer essa batalha. O Aegon conseguiu vencer porra nenhuma, porque o Aegon tá todo lascado lá, só que a população não viu. E a pessoa julga o que ela tá vendo ali, né? Então, lá em cima do alto lá de uma passarela lá da muralha da fortaleza, a Alicent tá vendo aquela situação toda, vendo o povo chocado, revoltado, e aí ela olha assim pro Aemond e ela fica assim, ela não fala nada, ela fica assim, tipo, ela sabe do que ele é capaz. E aí foca nessa hora, dá um super close na adaga que tá na cintura dele, que é a adaga que eu falei no vídeo anterior, que tava com o Aegon, e o Aemond pegou. Então, assim, dá pra você supor, né, tirar algumas posições de coisas que não são faladas. Por exemplo, essa cena, ela não tem um texto, ela não tem uma só palavra. Só que Game of Thrones, House of the Dragon, você tem que prestar atenção, inclusive no que não é dito, porque tá sendo dito muita coisa ali, sabe? Então, isso que me deixa fascinada também nessa série. E aí ela fica meio assim preocupada, vai lá pra ver, né, receber o Aegon, até então que ela viu que ele tava sendo transportado na carroça lá. Vou retratar aqui como os livros estão dizendo que o Aegon ficou. Bom, o rei Aegon II não morreu, mas suas queimaduras provocaram tanta dor que ele rezava para morrer. E eu não duvido, né?
levado de volta a Porto Real em uma liteira fechada, que é aquela tipo carroça, né? Para ocultar a gravidade dos seus ferimentos. Sua graça passou o restante do ano, que era o ano 129, confinado à cama. E os septões rezaram por ele, os mestres o trataram com porções e leite de papoula. Mas Egon dormia 9 em cada 10 horas e acordando apenas o tempo suficiente para ingerir refeição e voltar a dormir em seguida. Ninguém podia perturbar o seu descanso, exceto sua mãe, a rainha viúva, e a mão Sir Christian Cole. A esposa, entretanto, sequer tentou. Estava tão perdida, Helena, no luto e na loucura. Ou seja, a série não tem mostrado tanto essa Helena louca, né, que foi após o sangue e queijo, e ela nem tentou visitar o Egon, mas na série, a série mostrou que o Egon foi lá visitar ele, então o livro não fala sobre isso. Mas enfim, Sunfire, o dragão do rei, era grande e pesado demais para ser transportado e não conseguia voar com a asa ferida. Então permaneceu nos campos, próximos a pouso das gralhas, rastejando pelas cinzas como um imenso monstro dourado. Nos primeiros dias, ela se alimentou de carcaças incineradas dos mortos, dali da guerra, né? E quando acabaram os homens, quando acabaram as carcaças ali das pessoas mortas, os homens que Christian Cole deixou lá, né? Puseram de guarda lá para manter a proteção da dragão até então. Mas se chegasse outro dragão lá para poder terminar o serviço, porque ninguém nem sabia como é que tava também o caso, né? Mas se chegasse lá para terminar, matava o dragão e matava os guardas também, né? Passaram a lhe trazer bezerros e ovelhas. Que fala, você precisa governar o reino agora, até seu irmão ficar forte o bastante para assumir a coroa de novo, disse a mão do rei ao príncipe Aemon de Christian Cole. Ou seja, a série tratou essa questão também de forma diferente. Vou falar logo em breve como é que é retratado isso na série. Mas só para finalizar aqui. Segundo Septão Eustace, Aemond, o assassino de parentes, assumiu a coroa de ferro com rubis de Aegon, ou conquistador, aquela coroa de Aegon. E na série ele também não usa coroa ainda. Aí ele fala, fica melhor em mim do que nele, proclamou o príncipe Aemond, né? No entanto, Aemond não assumiu o título de rei, apenas de protetor do território e príncipe regente. Christian Cole se manteve como mão do rei. Ou seja, a gente vê aqui um paralelo que, sobre o que eu falei na Batalha de Pouso das Gralhas, eles entraram como aliado, tanto o Aemond quanto o Aegon. Mas a gente vê pitadas um pouco ali de, não sei se a palavra seria inveja, mas que tem essa coisa assim que a série mostrou muito mais, trouxe muito mais à tona dessa diferença do Aemond e do Aegon. Depois que a Alicent já viu lá o menino, fica horrorizada, as irmãs silenciosas estão lá, que as irmãs silenciosas são aquelas mulheres que ficam com a boca fechada, que elas tratam do corpo. Então elas estão meio ali porque estão achando que o cara tá morto já mesmo, só que acaba que ele não morreu ainda, né? Mas a Alicent fica assim, desesperada, ele vai morrer, enfim. E a cena também é horrorizante, né? Porque realmente o livro retrata que tava bem puxado, fala que ele quebra costela, enfim. Mais na frente vai falar mais também sobre isso. E aí a Alicent pergunta pro Christian Cole, ela fala bem assim, o que houve? Aí ele fala, perdemos não sei quantos soldados, tererê. Ele, não, eu tô perguntando sobre o Aemond, qual a participação dele nisso? Porque é o que eu falei, ela é mãe, então ela conhece, ela sente lá no fundo, que é o que realmente ela retratou com aquela cena só da olhada lá na muralha. E aí ela fala assim, qual a participação dele nisso? Aí o Christian Cole vai e muda de assunto, fica meio cabisbaixo, e ele que tá ali com um salzinho e um limão, limpando a espada, molando ele por causa do ácido, né, tá limpando ali a espada dele, depois lá no conselho da Rhaenyra, Sir Manfred, que é o cara que questiona tudo que a Rhaenyra fala, ele tá indagando ela e tal, e toda hora eles ficam, Daemon, cadê o Daemon? Se fosse o Daemon, não sei o que, precisamos do Daemon, enfim. Aí eles falam que deveriam atacar em retaliação. Nessa hora no conselho, até o Lord Darken também, que tadinho, ele é bonzinho, ele é aquele que foi junto com a Rhaenyra lá, vestido de septã, lá em Porto Real, no episódio 3. E aí o que acontece? Todos eles concordam que deveria haver uma retaliação por causa de Pouso das Gralhas, né? Só que a Rhaenyra, tipo assim, ela fala, agora não, vamos planejar e tal. Só que aí nessa hora, esse Manfred, ele fica pé da vida com a Rhaenyra. E a Rhaenyra até questionando, você tem algum problema comigo, Sr. Manfred? Ele, não, aquela coisa toda. O Jace também tá ali pistola, depois conversando com a Baela, falando que ele quer ir atrás de Daemon e Harrenhal, porque ele precisa saber qual é a de Daemon. Isso também não acontece na série, gente, no livro, porque Daemon, ele foi, cumpriu com a missão dele e mandou o corvo e resolveu e foi um ponto positivo pra Rhaenyra. Não ficou essa enrolação em Harrenhal, não ficou essa questionamento de se o Daemon passou para outro lado ou tá do lado da Rhaenyra, isso não existiu no livro. O Daemon tá fiel a Rhaenyra desde que ele a coroou lá em Pedra do Dragão, logo depois do funeral da filha deles, da Visenya, né? Então, é o que eu falei, são pequenas coisas que estão me questionando se tá valendo a pena, se tá caminhando para algum lugar bom essas mudanças da série, de comentar. Aí o Jace tá querendo ir pra Harrenhal, só que a Baela fala, não vai adiantar, nem a rainha conseguiu mudar a cabeça do Daemon, não é você que vai. Aí ele fica pensando assim, o Exército do Norte, até porque foi lá o Jace que foi fazer essa aliança com o Norte, vai precisar de passar pelas Gêmeas, que é ali na casa dos Frey, né? Então eu vou lá nos Frey para tentar liberar essa passagem para eles, para poder encurtar o tempo da viagem. Então ele foi sagaz também nessa, ele deu uma pegada boa assim de estratégia de guerra, né? Porque a guerra ela tem que ser planejada estrategicamente de todos os lados, não é só a batalha corpo a corpo, mas também os acordos, as alianças, né? Então a sacada do Jace foi muito boa. E é o que eu falei, o livro retrata ele muito mais ativo do que na série só um menino mimado birrento que parece que fica reclamando o tempo todo. A série retratou ele meio assim também nesse período de guerra. Próxima cena, o Daemon tá lá com Caraxes,
tentando obrigar os Bracken a jurar lealdade e se ajoelharem pra ele, né, em favor da Rhaenyra. Só que aí eles vão e falam que não, que preferem virar uma pilha de ossos e cinzas, e assim foi feito. Caraxes queima todo mundo. Só que mais à frente também vou comentar, porque isso é um pouco diferente também na série. A série tá fazendo várias mudanças que eu não tô gostando muito não, pra falar a verdade. Depois vai lá pra Vale da Donzela, que é a Jane Eyre tá questionando os dragões que a Rhaenyra mandou. Como eu falei no começo desse vídeo, a Rhaena, ela foi com ovos de dragão e três crianças. Então isso não era proteção lá pro Vale da Donzela. Então a mulher tá certa em reclamar, porque não foi esse o acordo que ela fez. Só que na série, a Rhaenyra não, no caso o Jace, como eu falei no começo do vídeo, mandou o Tyraxes. O Tyraxes, apesar de ser um dragão jovem, ele é um dragão adolescente. Então vamos dizer que ele deve ter aí uns 11, 10, 12 anos por aí. É melhor do que um ovo de dragão, é melhor do que um dragão que acabou de nascer com meses, dias, entendeu? Então, ao meu ver, ela tá certa em reclamar. E aí depois também, a Rhaenyra tá conversando com a Missária. A Missária e a Rhaenyra, você pode reparar que elas sempre estão conversando em particular. Não tem um relato de alguém, não tem uma pessoa em específico. Então, assim, como o livro ele é descrito por fofocas, vamos dizer assim, sempre pela visão de outras pessoas, tem acontecimentos que ninguém teria como escrever sobre porque realmente foram a portas fechadas, vamos dizer assim. Então, as conversas da Missária com a Rhaenyra sempre são assim. E aí ela dá a ideia de espalhar os sussurros por lá por Porto Real. Porque ela sabe que o pessoal tá horrorizado por causa da atitude de mostrarem a cabeça da Melis. E que foi um tiro no pé. Realmente foi um tiro no pé. Só que nesse momento, o Otto já não tá mais lá na Fortaleza Vermelha, em Porto Real. Foi um tiro no pé, só que eu acho que eles mostraram sem planejar, eles só chegaram com a cabeça da guerra, então não tinha como o povo escolher se ia conseguir ver ou não, porque se fosse o caso, o Otto não iria deixar isso acontecer, porque ele é muito político e ele é muito inteligente. Então, ao meu ver, isso foi sim tiro no pé. E aí, ela vai e manda a sua criada, a Rhaenyra manda a sua criada, que é a Elinda, que ela tá de vermelho, uma túnica vermelha com capuz assim, e vai lá para Porto Real para poder fazer os sussurros na cidade, plantar as fofocas, as sementinhas das fofocas. E depois a Rhaenyra chama, ela conversando com a Baela, ela fala assim, entrega pro seu avô. E entrega uma caixinha com aquele broche, né, de mão do rei, ou seja, oferecendo ele a posição de mão. Nessa altura do livro também ele já era mão, mas enfim, ele aceita, com muita relutância, mas depois ele aceita. Outra coisa importante de saber é que quem fez esse pedido não foi a Rhaenyra no livro, foi o Jace. Então o Jace, assim, ele não tem nem 15 anos, gente, no livro, ele vai fazer 15 anos ainda. E o menino tá muito esperto, tá muito tinindo. Mas enfim, Daemon tem mais uma alucinação, e aí, como eu falei, não vou comentar as alucinações dele, que depois talvez eu faça um vídeo só sobre isso, mas dessa vez ele tá alucinando com aquela mulher lá que é a mãe dele. Então ele tá se questionando se ele não deveria ter a coroa só pra ele, porque sempre foi o sonho dele, então, né, essas alucinações são na questão de trabalhar a moralidade do Daemon, acredito. E aí logo depois passa lá pro Sir Simon, que ele fala bem assim, olha, já que agora a gente conseguiu o povo das terras fluviais, você manda lá alguém atrás desse ferreiro aí, que ele falou pra mandar fazer espadas, não sei o que, pra guerra. Aí o Sr. Simon falou assim, tá, mas e cadê? Aí ele falou assim, cadê o tesouro nas séries, tá, gente? Cadê o tesouro de Harrenhal? Aí o Simon fala, o Larys Strong, ó, rapou tudo, raspelou tudo e levou pra Kingsland. Só que em Kingsland ele já fala que mandou pra Bravos, né, esse tesouro. Então, assim, ele falou assim, manda um corvo lá pra Rhaenyra, pra rainha, pra ela liberar a verba, né. Aí o Daemon levanta assim, nem pensar, tipo assim, jamais orgulhoso, né. Ele fala, eu tomei Harrenhal tá sob o meu comando. E isso, como eu falei, também não aconteceu, porque o Daemon em nenhum momento ele rompe com a Rhaenyra, ele tem pretensões pra ele mesmo nessa altura do livro, e também que Harrenhal tá cheio do funfa, somente na série que trouxe esse questionamento de estar lá sem dinheiro, porque o Larys não tirou o dinheiro de Harrenhal, tá? Eu achei engraçado, tipo assim, bem real. Seria até muito cotidiano, muito atual. Você fala assim, Está na hora de dormir. você pede dinheiro lá para sua esposa, então, já, nossa, acho que o homem faz jamais, mas não iria aceitar. Enfim, aí lá no Conselho dos Verdes, a Alicent é colocada de lado, ou seja, para você ver como que é a hipocrisia. Ela tá lutando contra o direito de uma herdeira ascender ao trono, uma herdeira mulher. Aí, quando deu merda lá, deu chabu lá no lado dos Verdes, a bonita quer ser a rainha regente. Ou seja, realmente não faz o menor sentido. Se todo esse problema, esse rolê todo é por causa do sexo, é por causa da sexualidade, por ser homem ou ser mulher, por causa do gênero, vamos dizer assim, então não faria sentido colocar ela. Então todo mundo ali do conselho fala. O Aemond, enquanto isso, tá lá quietinho, assim, né? Com aquele biquinho dele. Aí o pessoal falando, não, tem que ser o Aemond, tem que ser o Aemond, tem que ser o Aemond. Aí ela vira, já pé da vida e vira pro Larys, que a Larys, eles tinham combinado, lembra? Antes do pack do pezinho. Então, o Larys fala, tem que ser o Aemond, mas ele joga assim, quem fala pela voz do rei é a mão, que é o Criston Cole. E aí ela olha assim, porque eles estão de um lado e do outro, aí ela olha pro Larys, o Larys joga pro Cole, e aí ela olha assim, aí o Criston Cole fala a mesma coisa, é o Aemond que tem que ser o quê? Naquela ali, a cara dela, o assunto fica continuando na mesa e ela tá assim, tipo...
viajando na maionese que ela não consegue acreditar. Ou seja, aquilo ali já demonstra, eu acho que a série quer trazer como que bateu um certo tipo de arrependimento na Alicent, de ter brigado, de ter feito tudo que ela fez, tudo que eles fizeram, ou de ter aceitado tudo que ela aceitou para que o Aegon fosse coroado. Então a série mostrou um certo tipo de arrependimento que o livro também não traz. Ou se traz, ou se dá lá na frente a entender isso, é só muitos capítulos depois e não nesse momento do livro, né? Mas enfim, e aí depois a Alicent vai lá questionar o Criston Cole, né? Porque todos ficaram contra ele, contra ela, né? E ela falou assim: onde está sua lealdade? Sua lealdade só aparece de noite, na hora do e some de manhã. Aí ele falou bem assim: você provavelmente não pensou que eu posso ter te livrado, que eu posso ter te poupado dos horrores da guerra, das decisões que ainda vão ser tomadas? Então achei que foi uma saída de mestre que eu coloquei. Mas assim, ela fala: eu não pedi pra ser poupado, e fica pé da vida. Nesse momento que tá lá no conselho ainda, o Aemond, acredito que, como ele ficou quietinho ali na dele, teve uma cena também antes que ele foi lá visitar o irmão dele e ele vira assim pra mãe dele e fala: alguém vai ter que governar no lugar dele. Acho que lá, a série quis trazer que lá desde o Pouso das Gralhas, dessa tentativa de fazer a armadilha para Rhaenys, e que funcionou, já era tudo planejado, quiçá, isso já era planejado do Aemond, de quando o irmão dele tomou Porto Real, tomou a coroa, aliás. O que acontece? Quando eles estão lá, que o Viserys morreu, quando eles estão procurando o Aegon, que eles vão pra tudo quanto é lado procurar eles na Baixada das Pulgas, nos bordéis, tem uma hora que eles encontram o Aegon, e o Aegon fala: eu não quero ser rei, só me deixa embora. E aí o Aemond tá se esganando ele assim, né? E aí ele olha assim, ele fica tentado. Só que aí chega o Criston Cole e corta o barato. Ou seja, acredito que desde ali que ele se vê como muito mais capacitado para ser rei do que o irmão. E que tem a importante é que logo nessa reunião do conselho que o Aemond se torna o regente, ele dá a ordem de finalmente tirar aqueles cadáveres lá de queijo lá pendurado, né? Os caçadores de ratos, mas que dá a ordem para fechar os portões. Por quê? No livro, conta que quando apareceu a cabeça da Aemilies lá, o povo ficou muito horrorizado e quis meter o pé da cidade. Então, muitos plebeus foram querer fugir da cidade e muitos conseguiram. Só que aí, a Alicent manda fechar os portões. Então, por isso que eu tô te falando, a Alicent no livro, ela não é boazinha, ela não é compassiva, ela não tem um pingo de remorso ou arrependimento, como ela é retratada nos livros. A série deu uma passada de pano pra ela, trouxe alguns elementos diferentes da Rhaenyra também, não que a Rhaenyra seja santa ou boazinha, mas a série deu um tom mais de mansidão para essas duas personagens que, ao meu ver, é um pouco diferente no livro, né? E aí no pós-guerra, só para salientar aqui que está escrito também no livro assim, mostra que 800 homens cavaleiros foram mortos, cavaleiros e escudeiros. E homens comuns também perderam a vida naquele dia. Outros 100 morreram depois devido aos ferimentos da guerra, né? Quando Príncipe Aemond e Criston Cole tomaram o Pouso das Gralhas e passaram toda a guarnição na espada. Ou seja, a cabeça do Lord Stoughton, que é aquele velhinho lá que era do Conselho da Rhaenyra, não mostrou matando ele, mas foi levada de volta a Porto Real e empalada sobre o velho portão, o portão da entrada da cidade. Mas foi a cabeça da Dragão Melis transportada pela cidade em uma carroça que inspirou o espanto silencioso na multidão. Septão Estácio nos diz que milhares de pessoas saíram de Porto Real depois que a rainha viúva Alicent mandou fechar os portões da cidade. Ou seja, é isso que eu tô falando. A Alicent, ela não pensou assim: vamos deixar se salvar quem puder. Porque o povo lá, o plebeu, ele realmente não luta em batalha, então ela não estaria perdendo força de exército. Só que estava condenando muitas pessoas à morte, como a série retratou, que uma dessas foi a filha do Rúgio Ferreiro, que tá lá doente e foi impedida de sair da cidade, entendeu? Inclusive nessa cena, gente, eles fecham o portão bem na hora que o Rúgio aceita fugir da cidade para ir lá para onde a mulher dele chamou, né, pra casa do irmão dela, né, Tempetal, eu não lembro o nome da cidade. Mas a menina na cena, a gente tá cinza, tá quase branca, tá parecendo aquela cinza do carvão, quando o carvão acabou, que ficou aquele fundinho branco na churrasqueira, a menina tá pálida, tá parecendo que já tá morta. Mas enfim, é muito lastimável, e é como eu falei, a Alicent não é fluxicheira, não. São umas informações aqui pequenas, soltas, importantes. Acho que o Criston Cole tá com estresse pós-traumático depois da guerra, porque é como ele falou, a gente entregou a guerra para os dragões. E quem somos nós perante os dragões? Ele viu o cara lá virar farelo, gente. Ficou nem o osso, ficou farelo. Então, assim, é complicado. Jace teve sucesso lá com os Frey, porém ele ofereceu o Harrenhal, ofereceu não, né? Eles pediram o Harrenhal como pagamento dessa aliança e ele aceitou. Daemon tá lá sendo carpinteiro em Harrenhal. Reconstruído o castelo e ainda falou assim, pra não dizer que eu não sujei minhas mãos nessa guerra. Ai, nada a ver isso. Mas achei assim, tipo, nada a ver. Baela conversa com Corlys e essa cena, ela não aconteceu propriamente dito nos livros, mas assim, eu me arrepiei com essa cena. A Baela é um personagem que ela tá tendo um destaque muito grande, em detrimento da Rhaella, que a Rhaella tá apagadinha, não sei se ela vai lá na frente ter um maior destaque, mas a Baela brilhou nessa cena. Ela tá conversando com o Corlys lá, e aí o Corlys lá se lamuriando, falando, ai, minha princesa, Rhaenyra. Tipo assim, é nessa conversa que dá a entender que ele não ficou muito bem com a Rhaenyra, mas não falou que eles brigaram propriamente. Mas aí ele fala assim, a Rhaenyra quer me chamar pro conselho dela agora, eu tô sofrendo aqui meu luto. Aí a Baela fala, todos nós estamos sofrendo o nosso luto. Ela era minha avó, ela não era só sua esposa, né? Mas a gente tá em guerra.
Então ela entrega o brochezinho lá de mão do rei, ele fica assim, tipo, vai pensar ainda, mas no final das contas depois ele aceita. E aí a Bella tá conversando lá e ele fala assim, ele, cabisbaixo, né? Ele fala assim, ah, meu castelo é uma tumba, todos estão mortos. Aí ele fala, é vazio também, ele fala, é uma tumba, ele tá vazio. Aí ele fala assim, eu quero te fazer minha herdeira de Driftmark. E aí ela fala, eu sou sangue e fogo. Driftmark tem que passar para alguém de água e mar. Água e sal. Sal e mar, desculpa, sal e mar. Então, assim, eu achei bem interessante porque ela brilhou essa cena, assim, tipo, uau, e deixou eu velho sem palavras, né? Mas, enfim, como eu falei já anteriormente, no livro foi o Jace que elegeu ele mão do rei e ele aceitou de bate-pronto. Rhaenyra manda aquele cara lá, que eu esqueci o nome dele, aquele lord que fica sempre retrucando ela, pra ir lá atrás do Daemon. Aí ele fala assim, você tá querendo se livrar de mim ou isso, tipo, é uma missão verdadeira? Aí ela, um pouquinho dos dois. Achei engraçado, porque, tipo assim, nossa, que cara chato esse Lorde, mas enfim. Aí ele vai lá pra Harrenhal, só que Harrenhal é longe, né? Então, vamos ver o que vai dar quando esse cara chega lá. Cara chato, só fica questionando, ai, cadê o Daemon, cadê o Daemon? Enfim, os lords de Riverlands vão de madrugada lá em Harrenhal questionar o Daemon, por quê? Nessa ocasião, que o Daemon foi lá queimar os Bracken, ele vira pro William Blackwood e fala, olha, eu preciso de pessoas vivas, eu não posso só sair queimando todo mundo, porque eu quero um exército, então eu preciso deles, não de defunto. Então ele fala assim, vai lá e dá um jeitinho dos Bracken vir pro nosso lado. E isso não acontece assim no livro, tá? O Daemon, ele deu meio que uma missão pro William Blackwood e ele vai lá e faz o quê? Merda. Ele vai e saqueia a cidade, ele sequestra mulheres, sequestra crianças, taca fogo em plantações. Então, assim, quando o Daemon tá lá em Harrenhal, que é acordado de madrugada, os lords de Riverlands, eles falam lá bem assim, olha, a gente pode não ter dragão, mas nossa casa é ancestral, a gente descende dos primeiros homens, e a gente não vai sucumbir assim tão fácil, a gente não vai se entregar ou ajoelhar perante uma chantagem, tipo assim. Então não é a qualquer custo, a todo custo que a gente vai se ajoelhar. E eles estão meio que questionando o Daemon, né? E aí eles até então não se ajoelharam, só que no livro aconteceu diferente. Então vou falar aqui como que eles fizeram propriamente dito. Quando o Daemon tomou Harrenhal, foi uma grande vitória para os pretos, como eu falei, inclusive foi logo antes que Daemon tomou Harrenhal, antes do Jace morrer, né? Do Jace não, do Luke morrer. Então, foi um ponto positivo, inclusive isso deixou os verdes muito amuados, porque como eu falei, Harrenhal, é um castelo bem grande, apesar de estar meio que em ruínas, mas é um castelo bem grande e é um castelo bem no centro ali de Westeros. Então fica próximo de todas as casas, que é um ótimo lugar para você ajuntar um exército, os exércitos, né? E aí, quando o Daemon tomou Harrenhal, os exércitos, os lords ali de Corre-Rio, não, das terras fluviais, todos eles foram para lá, marcharam para lá e já montaram acampamento. Por quê? Porque eles já estavam do lado da Rhaenyra e só ficaram lá. Então não ficou essa disputa de, vocês vão vir? Não, vou ter que fazer isso. Ninguém em nenhum momento tentou obrigar os Bracken, porque os Bracken ficaram do lado dos verdes, porque eles sempre foram contra os Blackwood e os Blackwood sempre foram do lado da Rhaenyra. E os Bracken sempre foram contra a Rhaenyra, do lado dos verdes. Então ninguém exigiu dos verdes nem nada, só que aconteceu o seguinte. Quando os Bracken, eles estavam... antes dessa coisa toda do Blackwood, do William Blackwood lá e saquear as cidades, o cara que veio antes dele, que é o Samuel, ele que fez isso, né? Então, como eu falei, foi ele que foi lá tentar pedir a mão da Rhaenyra em casamento, e também foi ele que fez esse saqueamento, mas foi muito tempo antes que aconteceu esse saqueamento, essa invasão, porque essas duas casas, propriamente dito, elas sempre tiveram rixas. Então, esse saqueamento não foi a mando do Daemon. Então, o Daemon não tinha nada a ver com isso, era briga entre as duas casas mesmo, como sempre houve por muitos anos. E, em retaliação, houve aquela batalha do Moinho, que foi, eu comentei no episódio anterior, que foi os Bracken contra os Blackwood e acabou que os dois lords morreram. Então, quem morreu lá depois da retaliação dessas invasões e saqueamentos foi o Samuel Blackwood. E aí o William herdou. Só que esse William está sendo retratado como que ele que entrou lá e saqueou. Então, não foi assim que aconteceu. Quando aconteceu esse saqueamento, já ficou resolvido tudo lá na Batalha do Moinho Ardente, porque os dois lados perderam. Inclusive, depois dessa batalha, o castelo lá dos Bracken ficou vazio. E o Daemon, que não estava lá nesse rolê todo lá da batalha, ele foi lá, invadiu o castelo deles e tomou o castelo. Então, foi assim que os Bracken passaram pro lado da Rhaenyra. Meio que na força, mas porque eles saíram pra guerra e ficou lá sozinho. E aí eles tomaram e prenderam a mulher que ficou lá, né? Não lembro como é o nome dela. E foi assim, então a série ela tá retratando como que eles não estão aceitando. Gente, ao meu ver, isso jamais aconteceria, porque se fosse o caso, o Caraxes ia tacar fogo em todo mundo ali também. O Daemon não tem paciência desse lenga-lenga, assim, de ficar, eu tô com vocês, não tô com vocês, só tô com vocês sim, entendeu? Ao meu ver, pelo menos o personagem que foi construído, tanto na primeira temporada da série, como ele é nos livros, ele é impaciente. Então eu achei que isso tá confundindo muitas coisas, isso foi tirado de contexto e foi tirado de tempo, de período cronológico, porque isso tudo já aconteceu lá atrás, tecnicamente, né? Então, assim,
quando o Daemon tomou o castelo, os Brack na série, foram eventos separados, como eu expliquei. E aí, depois ele chega em Porto Real, ele ainda chega em Porto Real, que é a missária que enviou ela lá, e quem que aparece novamente lá, que abre a portinha lá pra receber Linda? Diana. Diana, que foi a criada da Alicent lá na primeira temporada que o Aegon abusou. Enfim, ela já apareceu novamente no bar e ela apareceu agora Linda ficando lá na casa dela. E ela também acredito que vai ser usada para espalhar esses sussurros que a Missária pediu, né? Então acho que assim, como a Missária fala, os sussurros eles têm muito poder, parece que não, mas tem muita efetividade. Mas enfim, quando o Aemond tá lá numa cena olhando pro trono, tá parecendo que tá vazia a sala e tá meio que tudo escuro. E aí ele olhando assim de frente, ele não senta, mas ele olhando assim de frente pro trono de ferro, a Helena chega por trás e pergunta: valeu a pena? Valeu o preço? Então, assim, ao meu ver com essa cena, que é uma cena assim com só essa fala, mas é o que eu falei, é pouca fala, mas muita interpretação de texto, que, ao meu entender, a Helena sabe o que aconteceu lá em Pouso das Gralhas, sabe as intenções reais do Aemond e que ele teve participação em como o Aegon ficou. Então, acredito que ela sabe. Como? Não sei, mas acredito que ela sabe. Aí depois, Rhaenyra tava lá lendo, eu ia falar assistindo, lendo histórias lá no livro da Visenya, porque a Visenya foi uma das esposas, irmã-esposa do Aegon o Conquistador. E ela lutava em batalha, então ela foi ativa na guerra. Ela não só tinha, e era a primeira dona da Irmã Sombria, que é a espada que tá com o Daemon hoje em dia, e também ela lutou em todas as batalhas lá na conquista com o seu dragão. Então, ela tá olhando ali, aí o Jace chega, aí o Jace fala assim, espero que você não tenha ela como exemplo. Aí ela, por que não? Aí ele meio dá uma titubeada, mas eu achei que ele fosse falar por quê. O livro retrata a Visenya como que ela era uma mulher forte, guerreira, mas depois da conquista, que já ficou sendo rei, o Aegon Conquistador, ele teve 2 irmãs e 2 esposas, né? Então a outra esposa dele, que era a Rhaenys, ela deixou os filhos. E os filhos da Rhaenys, que era a preferida do Aegon, primeiro, o Aegon Conquistador, que eram os herdeiros da linhagem dele, né? Os herdeiros reais. Só que depois, lá na frente, a Visenya já mais velha, ela fica meio pistola, faz um monte de merda, então no final dela é um caos. Eu acho que por isso que o Jace falou, espero que você não esteja tomando ela como exemplo. E na série também, a ideia é do Jace de achar novos montadores para os dragões. Então na série ele retrata como vamos procurar lords, vamos procurar nobres. E aí até filma assim que eles estão tipo numa biblioteca, né, com um monte de papiro, assim, eu não sei se é papiro, mas pergaminho, sei lá, e um rolado lá para eles lerem. Então ela fala, nossa, mas a Rhaenyra até fala, é muita coisa para ler, muita coisa para pesquisar. Aí ele fala, vamos nessa. Só que na série, ele até então só mostrou como lords. Mas no livro fala que quem deu essa ideia foi o Cogumelo. Cogumelo, personagem esse que não foi apresentado na série, mas que ele fala bem assim pro Jace, onde a gente poderia encontrar Targaryens? E aí o Cogumelo fala assim, procure nos lençóis e no mato, onde quer que vocês Targaryens tenham derramado sua semente de prata. Então, assim, aqui ainda na série eles não foram buscar bastardos, mas até então a ideia foi da Missária, né? Mas da Missária no caso dos bastardos, mas o Jace deu a ideia só de nobres, então vamos ver o desenrolar dessa história para depois dos próximos episódios. Bom, como eu falei, são muitas histórias diferentes, distintas do livro, os acontecimentos que aconteceram aqui, mas a série só retratou mais pra frente, ou vice-versa, então eu acho que é um pouco confuso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode botar aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar me explicar, me fazer mais clara, e espero que vocês tenham gostado, gostaria de saber se vocês estão gostando mais de como que é os livros, praticamente, até se você leu ou não, ou como tá achando a série, se a série tá indo para um rumo melhor, uma narrativa melhor, essas diferenças estão sendo bem-vindas, tá bom? Então é isso, um beijo, até os próximos vídeos e tchau!